Abra sua Bíblia então no Salmo de número 23. Eita glória! Diga para o seu irmão, é hoje. Jesus vai te pegar. Salmo de número 23. A gente vai ler o Salmo de número 23 e depois a gente vai orar, amém? Vocês nem sabem o que aguarda vocês aqui nessa noite, mas eu sei que o Espírito Santo me contou tudinho. Aleluia. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não teria medo de mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças por essa mensagem que o Senhor colocou no nosso coração na tarde de hoje. Eu quero declarar, Espírito Santo de Deus, tu tens total liberdade nesse lugar. Fique à vontade no nosso meio e ministra conforme o Senhor tem projetado para a noite de hoje, Pai. Alcança as nossas vidas, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Repita assim comigo. A importância da mesa. Amém? A importância da mesa. Eu gosto de dar título, para minhas mensagens. E nessa noite a gente vai estar aqui conversando com você um pouquinho sobre a importância da mesa. Sei que a pastora Patrícia, numa outra ocasião, ela pregou aqui em Tijucas, há muito tempo atrás. Eu sei que eu edito as mensagens, então eu escuto tudo de novo, Ela pregou sobre algumas mesas com Jesus. Não sei quem lembra dessa palavra, algumas mesas na Bíblia com Jesus. Hoje a gente não vai ver só as mesas de Jesus, a gente vai ver algumas mesas da Bíblia, E Deus tem ministrado, já faz mais de 2 anos, ou talvez até mais de 3 anos, Deus vem ministrando sobre a importância da mesa. Quantas experiências Deus tem dado nos últimos anos, mostrando o quão importante é a mesa. Só esses últimos dias, se a gente for contar de 1 semana, 2 semanas para cá, eu poderia dizer aqui para vocês 3 mesas assim, 4 eu poderia dizer, Porque são muitas mesas que Deus tem proporcionado. Tomamos um café agradável ali na casa da irmã Juliane, na célula de Tijucas, foi na semana passada, eu fui convidado para pregar. Então, que ambiente agradável, A gente termina a célula e senta ali à mesa para poder tomar um cafezinho, comer um bolinho da irmã Doris, caprichado. E ali a gente tem um tempo de comunhão. Que coisa agradável a mesa, Nós, como eu falei para vocês, a gente ganhou de presente um final de semana numa casa de praia ali em Porto Belo. Quando a gente entra dentro da casa, o que tem lá preparado para a gente? Quem viu ali no Instagram, pastor Cristian, uma mesa toda caprichada, com um pão daqueles da época de Jesus, assim, bem elaborado, caprichado, um monte de coisa na mesa e na geladeira, Então aquilo ali surpreende a gente, Poxa, prepararam uma mesa para a gente, Aí, essa semana eu fui fazer aquela visitinha na casa do pai e da mãe, aquela visitinha tradicional toda semana, Aí o pai da Alci vai lá e prepara aquela, como é que chama, mãe? Aquela panquequinha que só quem já comeu na casa do pai da Alci e da pastora Nena, Aquela panquequinha que ele faz, com banha de porco, com aquele temperinho ali de açúcar, que nem podia, mas uma vez de tempos em tempos, E aí aquele cafezinho tradicional na casa do pai, É uma mesa simples, mas é uma mesa importante, Hoje, com pãozinho, uma nata, que esse pãozinho inclusive é lá de Pouso Redondo, da minha tia, com queijinho também tinha, mas o queijo eu não comi. E hoje pela manhã, nós passamos a manhã ali na igreja em Canelinha, estávamos trocando o telhado da igreja, nós estávamos ali em 5 homens, e trocamos o telhado da igreja, na parte... Oi? Os caibros da igreja, a telha da igreja, na parte dos fundos da igreja, que o telhado estava comprometido. E aí, a pastora Mena foi lá fazer uma visita, de supervisão e tal, para ver como é que estava ficando. Aí ela me chamou num cantinho, Cristo, o que tu acha da gente ir lá comprar um churrasquinho? Porque o estava dentro da sala.
Era aniversário do Silvonei, que era um dos mestres de obras lá, né? Vamos lá, que festa de comprar um churrasquinho e tal, um galeto, e vamos fazer uma comidinha para vocês comemorar o aniversário do construtor lá. E tá lá mais uma mesa, né? Com Coca-Cola, né? Que você precisa tomar sempre, mas de vez em quando também ninguém vai morrer. Maionese, galeto, um churrasquinho, linguicinha. Pensa que você tem alguém que não comeu, que não gostou. Porque a mesa, ela tem um efeito curativo, a mesa, ela tem um efeito sobrenatural. A mesa, ela foi projetada pelo Senhor. Então, amados, eu poderia ficar aqui uma noite inteira, se eu pedir para o Espírito Santo me lembrar quantas mesas importantes, significativas, que nós vivenciamos ao longo da vida. Eu queria aqui, biblicamente, assim, para ser bíblico, né, citar algumas mesas que, hoje de tarde, ali, estudando a Bíblia, buscando, algumas mesas que Deus me mostrou, que ao longo da nossa vida, Deus vai nos proporcionar, e nós precisamos entender o propósito de cada mesa. A primeira mesa, que a gente começou aqui na noite de hoje, citando o Salmo de número 23, a Bíblia diz que Deus prepara uma mesa na presença de inimigos. Então, vou começar assim, já começar começando, né? Já chegar chegando, né? A primeira mesa que eu quero falar na noite de hoje, a mesa dos inimigos. Eu, particularmente, eu costumo dizer que eu não tenho inimigos. Isso é uma fala minha, né? Davi, se você for ler os Salmos, você vai ficar escandalizado de quantos inimigos que ele tinha. Inclusive, alguns Salmos ele pede a morte dos inimigos, né? Tem aquele salmo lá da Babilônia, né? Eu gostaria que as pedras caíssem sobre a cabeça dos filhos da Babilônia. Meu Deus! Que salmo forte, né? Então, você vai ver que alguns salmistas, especialmente Davi, em algumas ocasiões ele queria a morte dos seus inimigos. Mas aqui no 23, ele vai dizer que Deus prepara uma mesa. Eu, Cristo Unido, torno a dizer, particularmente, eu gosto de falar e repetir, eu não tenho inimigos. Posso saber que alguém, em algum momento da história, se tornou meu inimigo, ou se sentiu meu inimigo, ou achou que era meu inimigo, ou até mesmo me ofendeu e fez alguma coisa para mim, ou para minha casa, ou para minha família, que fosse digno de ser interpretado como inimigo, ser interpretado como inimigo. Mas ainda assim, na minha mente, eu não consigo admitir essa palavra. Isso sou eu falando, né? Pode ser que você seja diferente de mim, mas eu não consigo ter a ideia, aceitar na minha mente a ideia de que eu tenho inimigos, porque eu não quero ter inimigos, amém? Eu faço de tudo para que eles não existam. Mas a verdade é que se a Bíblia diz que o Senhor prepara uma mesa na presença de inimigos, eu quero crer, na minha imaginação santificada, que em alguns momentos da nossa história existam pessoas que em algum momento fizeram mal para a gente, ou nos feriram, ou nos magoaram, e por causa disso nós poderíamos interpretá-las como possíveis inimigos, e o Senhor em algum momento da história ele vai preparar uma mesa com essas pessoas. E por que Deus prepara uma mesa na presença do inimigo, se não for para uma única coisa que se chama reconciliação? Deus é o Deus da reconciliação. Jesus é o Deus do perdão, né? A gente já falou inúmeras vezes o propósito da cruz, né? A barra horizontal, a reconciliação do homem com o homem. A barra vertical, a reconciliação do homem com Deus. Então esse é o propósito da cruz. A reconciliação do homem com o homem e a reconciliação do homem com Deus. Então Deus é um Deus de reconciliação. Ele nos deu o ministério da reconciliação. Então, quando Deus prepara uma mesa na presença de alguém que em algum momento te feriu, te magoou, saiba que Deus está nos dando a oportunidade para que haja perdão, para que haja reconciliação, para que haja cura. Quanto estou entendendo? Então, mesa não é lugar de vingança. Mesa não é lugar, aqui diz que o meu cálice transborda, né? Mesa não é pódio de mostrar que quem tem mais unção, quem é mais ungido, quem é mais poderoso. Mesa é lugar de harmonia, é lugar de cura, é lugar de reconciliação. Amém? A segunda mesa que eu gostaria de destacar na noite de hoje está no Salmo de número 1. A gente vai ler alguns salmos aqui hoje. O Salmo de número 1, essa mesa aqui o Espírito Santo me deu quando eu estava vindo para cá. Ela não estava no esboço. Eu estava vindo para cá, estava orando, que eu venho de São João de Jucas orando sempre. E o Espírito Santo me deu essa mesa. Eu nem estava planejado. O Espírito Santo falou, então vamos lá. Salmo de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda, ou eu poderia dizer, na mesa dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então a Bíblia vai dizer no Salmo número 1, versículo 1,
Bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz. Se tem alguém que ainda não sabe disso, né? Bem-aventurado significa mais do que feliz. O homem, né? Ou a mulher, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Né? O nosso caminho é outro, né, irmão Doris? Nem se assenta na mesa. O Senhor me falou, o Espírito Santo falou quando estava vindo para cá, Cristiano, você vai falar mesa, né? Ou roda, ou assembleia. Mas aqui eu quero falar sobre a mesa dos escarnecedores. Então a segunda mesa que eu queria falar na noite de hoje é a mesa dos escarnecedores. Em algum momento da história nós vamos participar de uma mesa com os escarnecedores. Um detalhe que o Espírito Santo falou que eu deveria lembrar aqui na noite de hoje é que durante muito tempo da história da igreja a gente achava que a mesa dos escarnecedores era uma mesa com ímpios. E muitos de nós nos privamos muitas vezes de sentar na mesa com ímpios, porque a gente pensa assim, Deus que me livre, sentar na roda dos escarnecedores. E hoje, com 50 anos de idade, eu descobri que a roda dos escarnecedores, ou a mesa dos escarnecedores, nem sempre é uma mesa com ímpios. Até porque existem ímpios, ou pessoas que não são da nossa fé, ou da nossa religião, que são pessoas do bem, e algumas delas têm muito para acrescentar na nossa vida. Então não tem nada de errado você sentar na mesa com uma pessoa de uma outra religião, de uma outra fé. Muitas vezes essas pessoas vão somar na nossa vida. Sem falar que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Então está arriscado muitas vezes, sem você saber, você vai sentar numa mesa com filhos das trevas, você vai acabar aprendendo com ele. Assim como o Silvio Santos, né, que aprendi com todo mundo. Então, uma mesa de escarnecedores, muitas vezes pode ser até uma mesa com um irmão da igreja. Uma pessoa que está desviada dentro da igreja. A gente falava aqui sobre, a última vez que eu preguei aqui, sobre a unção do nazireu. O nazireu, ele não podia tocar em cadáver. O que representa um cadáver? É um morto espiritual. Uma pessoa que está dentro da igreja, mas está ferida, está magoada, está azeda, está doente. E essa pessoa, que é considerada um morto espiritual, se você sentar na mesa com ela, você pode ser contaminado. Se você não estiver muito firme na rocha, não é a rocha, né, da Gabi, mas é a rocha Jesus. Essa rocha também é boa. Se você não estiver muito firme na rocha, você pode ser contaminado. Quem aqui talvez nunca foi contaminado por uma pessoa que está totalmente doente? Então ela pode te contaminar. Então, essa pode ser uma roda, uma mesa com os escarnecedores. Uma outra mesa com os escarnecedores, né? Acho que foi a Doris, outro dia a gente estava conversando, ela citou aquele texto na Bíblia, né? Não dei as vossas pérolas aos porcos. E o que é dar pérolas aos porcos? Dar pérolas aos porcos é você gastar saliva compartilhando um conteúdo do bem com pessoas que não estão nem aí para o conteúdo que você carrega. Não estão nem aí para a semente do Evangelho que você carrega. Aquelas pessoas que zombam do Evangelho, que desprezam a palavra viva de Jesus. Então não perca tempo com essas pessoas. Eu gosto sempre de lembrar o Isaías 61, que é uma profecia sobre o que aconteceria com Jesus, que diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres de espírito. E quem são os pobres de espírito? São os quebrantados de coração, as pessoas que são humildes, porque o soberbo, ele não vai receber a palavra. Por isso a Bíblia diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. O soberbo, ele é o escarnecedor. Esse não vai ouvir a palavra. Não perca tempo com gente soberba. Não perca tempo com gente que não valoriza aquilo que você carrega. Porque é a mesma coisa que semear pérolas aos porcos. Você está entendendo? Então essa é uma mesa que em algum momento da história a gente pode enfrentar. E eu preciso saber como lidar com essa mesa e estar preparado. Porque essa mesa, o conselho é: não se assente. Não se assente. Essa mesa, você não precisa se assentar. Pode ser que alguém aqui já se assentou, por inocência, por acreditar que poderia, mas hoje Deus nos diz: nessa mesa não se assente. Amém? Terceira mesa, Salmo de número 78, versículo 15. Salmo de número 78, verso 15. Salmo 78, verso 15. Eu queria falar sobre uma outra mesa que Deus vai preparar, ou pode preparar para mim e para você. Salmo 78, verso 15 vai dizer assim: fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber, abundantemente como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr águas como rios. Contudo, prosseguiram em pecar contra ele, rebelaram-se contra o Altíssimo no deserto. Tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para satisfazer o seu apetite. Falaram contra Deus, dizendo: pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto?
Olha só a ironia. O povo de Deus, que foi liberto das garras de Faraó, para serem introduzidos na Canaã, na terra que emana leite e mel, esse povo muitas vezes sucumbiu por causa da murmuração e da sua incredulidade. Eles reclamavam porque não tinha água, e Deus fez sair água da rocha. Reclamavam porque não estavam contentes com a comida, com o maná que Deus enviava. E numa determinada ocasião, Deus chegou a enviar carne ao ponto até de sair pelo nariz. E eles, ironicamente, aquele povo rebelde do deserto, chegou ao ponto de dizer, segundo Asaf, que escreveu o Salmo 78, eles chegaram a dizer, contra Deus, pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Olha a ironia deles aqui. Será que Deus pode preparar uma mesa no deserto? É óbvio que pode. Deus é especialista em preparar mesa. E se precisar, se você estiver passando por um deserto, e se esse deserto for árido, e se esse deserto for difícil, fique tranquilo. Deus é especialista em preparar mesa, e Ele vai preparar uma mesa para você no deserto. Amém? Porque Deus prepara a mesa no deserto, para dar de beber e de comer para o seu povo. Amém? A quarta mesa que eu gostaria de falar está no Salmo de número 128. Salmo de número 128. A Bíblia vai dizer: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe de Sião todos os dias da tua vida, para que vejas a prosperidade de Jerusalém e vivas para ver os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. A quarta mesa que eu gostaria de falar aqui nessa noite é a mesa da família. Então, a mesa da família, amados, é uma mesa de extrema importância. Existe uma mulher que faleceu ano passado, ficou muito conhecida no Brasil, chamada Debbie Titus, né? Ela escreveu um livro chamado A Experiência da Mesa. Inclusive a pastora Patrícia fez esse curso ano passado de forma online. E as mulheres que tiveram a oportunidade de fazer esse curso, seja de forma online ou presencial, eu recomendo, porque conheço, tenho outros discípulos que fizeram também, a pastora Liceia fez, e recomendo. É um resgate da mesa da família. Porque nós vivemos um século onde muitos precisam ter isso, que nem o Luiz, trabalha fora, fica a semana toda fora às vezes. Então, e fora experiências como o caso do Luiz, que trabalha fora, que viaja, muitas famílias hoje, o marido trabalha no turno, a esposa trabalha no turno, só se encontra na hora de dormir, muitas vezes. Tem famílias hoje que é assim, né? Nós temos um discípulo que está trabalhando 2 empregos, eu estava conversando com ele essa semana, fui visitar ele só tem meia hora de intervalo entre um emprego e outro, então ele só chega em casa, olha a mulher, oi e dorme. Então a gente está vivendo um século assim, um século complicado, onde pessoas têm 2 empregos, 3 empregos, trabalham em cidades diferentes, muitas vezes, que nem a minha esposa trabalha na cidade de Canelinha, a gente não almoça junto de terça a quinta. Então, o século que a gente está vivendo, ele está exigindo isso, e ele está meio que roubando a mesa da família. Então, sabendo dessa informação, o que nós devemos fazer? Aproveitar as oportunidades. Né? Silvano, quando o juiz chega de viagem, aproveita, faz o café da manhã, faz o almoço, faz o jantar. Nós precisamos proporcionar tempo de mesa com a família, porque a mesa da família é importantíssima. A mesa da família traz cura, a mesa da família traz restauração, a mesa é um lugar de diálogo, é um lugar da instrução, né? Se você entrar no canal do YouTube do apóstolo René Terranova, ele tem lá um vídeo que ele explica só sobre esse assunto, a importância da mesa, a importância de instruir os filhos à mesa, né? Então, amados, precisamos proporcionar momentos de mesa com a família. Essa mesa é de extrema importância. Número 5, Marcos capítulo 11, versículo 15. Marcos capítulo 11, versículo 15. Eu conheci um pastor chamado Daniel Alfa,
é da mesma igreja desse casal de pastores que vai estar com a gente. E esse casal, o pastor Daniel Alfa, que prestou serviço para a NASA, ele é da Assembleia de Deus de Blumenau também. Tive a oportunidade de sentar à mesa com ele mais de uma vez. E ele compartilhava que na casa deles, né, eles tinham sempre o culto doméstico. Né? E além do culto doméstico, essas reuniões à mesa com os filhos, né? Sempre procurando perguntar para os filhos, né? Quais são as suas dificuldades na escola, suas dificuldades no dia a dia. Então a mesa é um lugar para isso. Perguntar, filho, como que foi na escola? Você está tendo alguma dificuldade? Né? Hoje, nos tempos de hoje, existe muita questão do bullying, né? Que é uma coisa muito difundida hoje. Então é importante, muitas vezes, seu filho está passando por um bullying. E se não tiver o diálogo, não tiver a mesa, como que eu vou saber que meu filho está passando por um bullying na escola? Como que eu vou poder ajudá-lo? Né? Ou uma dificuldade, alguma matéria. Então a mesa é um lugar de conversar, é um lugar de diálogo. Né? Nós sabemos muito bem que a geração que a gente vive é a geração da internet. Hoje é muito comum você estar numa mesa com uma família de 6, 7, e cada um no seu celular. Cada um no seu telefone, no seu iPhone. Que mesa é essa? Eu pergunto, que mesa é essa? Onde está cada um no seu celular. Né? Nós deveríamos baixar um decreto proibindo o celular na mesa. Mas a verdade é que muitos de nós não têm coragem de fazer isso. Mas nós precisamos ter coragem. Eu tenho um irmão lá na cidade de São João Batista, que é dono de uma peixaria lá onde eu compro peixe, que ele disse, pastor Cristo, eu falei para o meu filho 2 vezes, tu não vai mais ver celular na mesa. A terceira vez eu quebrei o celular do meu filho. Esse é o tipo do irmão radical, né? Quebrou o celular na frente do filho, picou o celular de pedaço. A partir de hoje nunca mais tu vai ver celular na mesa. Já pensou se todo mundo fosse fazer isso? Né? Que nem Jesus disse, né? Se teu olho fizer pecar, arranca teu olho, né? Já pensou se a gente fosse usar essa metodologia, né? Talvez o mundo seria diferente. Então a mesa da família é uma mesa muito importante. Agora, Marcos 11, eu quero falar um pouquinho sobre a mesa dos cambistas. Marcos 11, do 15 ao 18. Ao chegarem a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não consentia que alguém carregasse qualquer mercadoria pelo templo. E os ensinava dizendo, não está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vós fizestes confio de ladrões. Então, amados, está escrito lá no livro do profeta Isaías que a casa de Deus é lugar de oração. A casa de Deus é uma casa de oração. E, à época de Jesus, alguns cambistas estavam transformando a casa de Deus num lugar de negócios, num lugar de comércio. Ilícito, pode-se dizer. E Jesus não aceitou esse tipo de mesa. Ele não aceitou fazer mesa de negócio dentro da sua casa. Ele não aceitou fazer mesa ilícita dentro da igreja. Mesa fraudulenta. Como a gente vê no Brasil hoje, né? A mesa da corrupção. Essa mesa da corrupção, eu quero profetizar que Jesus vai derrubar na nossa nação. Toda mesa de corrupção será derrubada. Posso ouvir um amém? Porque Jesus é especialista em derrubar a mesa quando existe corrupção, quando existe propina, quando existe balança enganosa, quando existe coisas ocultas. Amém? Lucas 15, versículo 18, a gente vai ver mais um tipo de mesa. Lucas 15, versículo 18. Lucas 15, versículo 18. A palavra de Deus conta sobre aquele filho que foi embora de casa. E ele gastou tudo que tinha. Chegou a passar fome. Desejou comer a comida dos porcos. E então um dia ele caiu em si. Ele passou por um processo de novo nascimento. E ele decidiu, no versículo 18, Lucas 15, 18, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. Então o pai, levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se comoveu de íntima compaixão. E correndo, lançou o seu pescoço e o beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor túnica e vestiu com ela. E pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés.
trazei o bezerro cevado e matai-o. Comamos e alegremos. Amém? Em outras palavras, prepara uma mesa, traga o bezerro cevado e vamos comer e nos alegrar. E eu queria falar sobre a sexta mesa da noite, a mesa da celebração. Em algum momento da nossa história, Deus vai preparar a mesa da celebração, a mesa da festa. Deus prepara uma mesa de festa para nós. Quando nós nos voltamos para Ele, Ele prepara uma mesa de alegria, uma mesa de fartura, uma mesa onde você é honrado, onde Ele restitui a tua autoridade. Anel no dedo fala de autoridade, restituição de autoridade, né? Túnicas novas, fala de novas vestes. Sandália nos pés significa a restauração do ministério, a restituição da autoridade para pregar o Evangelho. Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Deus prepara uma mesa para restaurar o teu ministério, para restituir a tua autoridade, para te dar túnicas novas, vestes novas, e ainda manda fazer uma festa. Essa é a mesa que Deus tem para nós. De tempos em tempos Deus prepara uma mesa de celebração, uma mesa de festa, uma mesa para você se alegrar. Como essa mesa que Deus preparou para nós lá em Porto Belo, né? É uma mesa para você se alegrar, né? Essa que o pessoal de Tijucas faz na célula também, né? É uma mesa para você se alegrar. Deus é bom em preparar a mesa, amém? Só mais duas para a gente encerrar. Abra aí em Lucas 24, o Evangelho de Lucas 24. É a mesa com os discípulos no caminho de Emaús. Lucas 24, versículo 30 ao 35. Lucas 24, do 30 ao 35. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe deu. Abriram-se então os olhos e o conheceram, mas ele desapareceu diante deles. Disseram um para o outro: não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que com eles estavam, os quais diziam: ressurgiu verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceu no caminho e como tinham reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Olha só, a mesa com os discípulos. Jesus prepara uma mesa para todo aquele que é discípulo dele. Nessa ocasião, os discípulos de Jesus não estavam percebendo que era Jesus, não estavam percebendo que eles estavam caminhando com Jesus, se relacionando com Jesus, ouvindo o próprio Jesus lhes pregar as Escrituras, e eles não conseguiam ver, estavam como que escamas nos olhos. E aí a gente vê nessa passagem bíblica o poder da mesa, né? A importância da mesa, Luiz. Enquanto Jesus caminhava com eles, enquanto Jesus conversava com eles, enquanto Jesus pregava as Escrituras para eles, eles não perceberam que era Jesus, eles não conseguiram identificar Jesus, eles não conseguiram entender que era o próprio Jesus ressurreto do lado deles. Mas foi quando Jesus então sentou com eles à mesa, tomou o pão, abençoou e partiu. Nesse exato momento, a Bíblia diz no verso 31, abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram. Quantos estão entendendo o poder da mesa? A mesa tem o poder de abrir os olhos daqueles que estão com os olhos fechados. A mesa tem o poder de abrir a nossa visão. Por isso nós temos que tomar muito cuidado para não fechar a porta de algumas mesas. Porque tem mesas que a gente vai ter que dizer não. Porque eu e você temos o direito de escolher as mesas que nós queremos sentar. Todo mundo aqui deve saber aquele versículo na Bíblia, bem conhecido, né? Tem uma frase popular que diz, né? Diga-me com quem andas, né? Te direi quem és, né? Mas na Bíblia está escrito, né? As más companhias, ou as más conversações, ou as más mesas corrompem os bons costumes. Então não sou obrigado a sentar em toda a mesa. Se eu sei que aquela mesa vai me prejudicar, vai me causar mal, vai me causar dano, pode ser uma mesa de escarnecedor, não senta não. Mas se a mesa é boa, se a mesa vai agregar, essa mesa é importante. Eu preciso discernir isso, quando estão entendendo? Né? Aqueles discípulos estavam com o próprio Jesus e eles não perceberam. Mas foi na hora da mesa
que os seus olhos foram abertos. Na hora da mesa, amados, Deus abre os nossos olhos. Então, valorize cada mesa que Deus preparar para você. Amém? Essa mesa pode ser a mesa da tua cura, a mesa da tua restauração, a mesa do teu milagre, a mesa da tua vitória, a mesa da tua bênção. E nós temos que estar atentos. Eu vou contar uma coisa aqui que o Espírito Santo me lembrou. Se ele não tivesse lembrado, agora lembrou pela segunda vez, eu não contaria. Mas eu quero contar para vocês uma experiência muito desagradável que uma apóstola nossa viveu. Anos atrás, nós tivemos a oportunidade de organizar alguns eventos grandes, e alguns deles com cantores gospels famosos a nível nacional. E numa dessas ocasiões, sempre que nós trazíamos pastores conhecidos ou cantores famosos para um evento grande realizado pela nossa cobertura espiritual, sempre havia uma sala VIP, onde era proporcionado comida, uma mesa, para esses cantores, esses pregadores. E numa ocasião, não vou revelar nem o sexo para não dar pista, mas um cantor gospel famoso, que pode ser cantora, não sei, não vou dar pista para vocês, se recusou a comer a comida que foi preparada na sala VIP daquele cantor. Porque aquele cantor estava com propósito. E os propósitos de jejum são bíblicos, né? Nós conhecemos a mesa que foi oferecida para Daniel, no capítulo 1. O rei, à época, ofereceu para Daniel uma mesa. E o que a Bíblia diz? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Que tinham outros nomes, eles se recusaram. Vamos abrir ali em Daniel capítulo 1 para mim não falar bobagem. Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1, verso 5. O rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Depois tiveram seu nome mudado, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Daniel também teve seu nome mudado. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, né? A saber, né? Daniel de Beltesazar, Ananias de Sadraque, a Misael de Mesaque, Azarias de Abednego. Mas Daniel propôs no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Em outras palavras, não participar da mesa do rei. Quantos estão entendendo? Nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. E Deus, de Daniel, deu a graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Quem conhece a história, no versículo 12, né? Ele vai dizer: experimenta, peça os teus servos 10 dias fazendo, se nos dê legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti o nosso parecer, e o parecer dos jovens, que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires procederes para com os teus servos. Ele concordou com isto, eles experimentaram durante 10 dias. Versículo 15. Ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais bem nutridos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Até aqui tá bom? Então aqui uma mesa que foi oferecida para Daniel, né? Juntamente com Misael, Ananias e Azarias, e eles se recusaram a participar daquela mesa. Eles decidiram fazer uma dieta diferente. E a mesma coisa aconteceu com esse cantor, essa cantora, né, que recusou a comer da comida que tinha sido oferecida na sala VIP. E aí, amados, eu estou compartilhando essa experiência para que a gente saiba discernir as coisas. Porque fazer dieta e propósito com Deus é bíblico, como nós acabamos de ver aqui o exemplo de Daniel. Mas é necessário ter muita sabedoria. Porque imagina que você está sendo convidado para um evento e você é quase que um ídolo ou uma pessoa muito admirada daquelas pessoas que estão convidando você para esse grande evento. E aí você simplesmente
chega, e aí aquelas pessoas que estão te convidando, elas preparam um verdadeiro banquete, dentro das condições dela, daquilo que podem comprar para comer, para oferecer, e você simplesmente chega e diz, eu estou de propósito, não vou comer nada. Né? Então isso, embora que tenha base bíblica para você dizer não, né? E nós temos condições de dizer não, mas a pessoa que me contou isso ficou profundamente magoada e escandalizada com o comportamento do cantor. Né? Então, eu não estou dizendo aqui quem está certo e quem está errado, né? Porque a pessoa estava no seu propósito, mas isso é perigoso. Imagina que a Gabi prepara lá um jantar na casa dela, né? E me convida, eu simplesmente digo, não, eu estou de propósito. Né? É fácil responder assim, tão seco, né? Mas eu posso causar uma ferida muito grande no coração dela. Então a gente precisa pedir a Deus sabedoria e discernimento, para também não causar feridas desnecessárias no coração das pessoas. Quantos estão entendendo? Amém? E por último, amados, para encerrar, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 46. Atos 2, 46. É importante dizer, amados, que participar de uma mesa, para participar de uma mesa, não necessariamente eu preciso comer. Né? O propósito principal da mesa é comunhão. E se o propósito principal da mesa é comunhão, eu posso estar sentado nessa mesa em comunhão com as pessoas que ali estão, sem necessariamente comer. Então, cabe a nós também respeitar, como cristãos, aqueles que estão de propósito. Né? Em algumas circunstâncias, se eu estou numa mesa sentado com alguém que está com propósito, eu também preciso respeitar o propósito daquela pessoa. Agora, é muito desagradável quando a pessoa que está de propósito, ela nem senta na mesa. Aí eu creio que isso é indiferença. Né? E o amor do tipo de Deus não é inconveniente. Né? Ele também não é indiferente. Então eu creio que a sabedoria pode me levar num tempo de propósito a sentar na mesa. Eu não preciso comer, mas eu sento na mesa. Eu vou ter comunhão. Isso é importante. Agora, nem sentar na mesa porque eu estou com propósito, eu creio que isso é falta de sabedoria. Assim penso eu. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46 e 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46 e 47. Perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. A oitava mesa é a mesa da família da fé. A família da fé, a igreja de Jesus, quando estava iniciando aqui na terra, após a descida do Espírito Santo, conhecido como nós como Pentecostes, ali a igreja começou as primeiras conversões, né? Num só discurso de Pedro, né? Aproximadamente ali, acho que foram 2.000 almas que se converteram, né? Com 3.000 almas, versículo 41, se converteram, né? Com a pregação de Pedro. E ali no começo da igreja, a Bíblia diz que a igreja tinha essa característica, a característica de sentar à mesa. Todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Coisa maravilhosa é a mesa da família da fé. Por isso que o pastor Christian, né, insiste quando a gente faz aquele domingo da família, vamos lá, vamos participar do domingo da família, porque é a mesa da família da fé. Aqui em Tijucas agora, né, temos anjinhos aí que deram a ideia, culto de ceia, pastor, vamos fazer na igreja, no domingo de manhã. Para quê? Para ter a mesa, né? E parabéns para vocês que tiveram essa ideia, porque essa ideia é minha de vocês, essa ideia é a ideia de Jesus. É Ele que inventou a mesa. Quantos perceberam nessa noite a importância da mesa? Né? A mesa que é preparada na presença de inimigos. A mesa dos escarnecedores, que não é para a gente sentar. A mesa no deserto. A mesa na família. A mesa dos cambistas, que Deus não quer que tenha. A mesa da reconciliação e da celebração. A mesa com os discípulos. E eu quero profetizar que Deus vai te dar muitos discípulos para você sentar na mesa com eles também. E a mesa com a família da fé. Eu vou pedir para o Luiz colocar uma música. E eu queria que você orasse nessa noite pelas mesas que você já teve e pelas mesas que você ainda vai ter. Peça a Deus sabedoria
para construir novas mesas, para confeccionar novas mesas, para dizer não para as mesas que muitas vezes você vai precisar dizer não. Peça a Deus sabedoria para discernir as mesas que eu devo participar e que eu não devo participar. Peça a Deus sabedoria para como se lidar à mesa, como se comportar à mesa. A mesa é um lugar de cura. A mesa é um lugar de restauração. Por isso nós não podemos perder o entendimento da importância da mesa. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Em casa, na mesa, em meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem lugar pra mim. E os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a desfrutar. Em casa, na mesa, eu e aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, bem longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. 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 Papai querido, em nome de Jesus, nós te pedimos nessa noite, Pai. Ensina-nos a nos comportar na mesa, Pai. Revela-nos as mesas que nós deveremos participar, as mesas que nós não deveremos participar. Ensina-nos como nos comportar à mesa. Ensina-nos a valorizar e honrar aqueles que estão conosco à mesa. Que o Senhor nos dê condições de proporcionar muitas mesas. Na família, com os irmãos da igreja, os colegas de trabalho, com irmãos, irmãs, familiares, amigos. Nós temos aprendido, Pai, e até mesmo inimigos, Pai. E quando o Senhor preparar a mesa com os inimigos, nós possamos discernir o propósito da mesa. Mesa é lugar de reconciliação, mesa é lugar de perdão, mesa é lugar de cura, mesa é lugar de restauração, mesa é lugar de comunhão. A mesa foi criada e estabelecida pelo Senhor. Nós possamos honrar a mesa, entender, discernir a importância da mesa e valorizar as mesas que o Senhor tem proporcionado para as nossas vidas. É a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Aleluia! Glórias a Jesus. Não vai embora sem dar um abraço. Um abraço forte aí, pelo menos 5 irmãos, né? O amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês.